Eu tinha apenas 8 anos quando minha própria mãe me olhou nos olhos naquela manhã fria de novembro e disse com uma voz que tentava soar carinhosa, mas que tremia de nervosismo: "Filha, você vai morar com a tia Conceição agora. Ela vai cuidar muito bem de você, muito melhor do que eu consigo cuidar aqui." O que eu não sabia naquele momento terrível é que não existia nenhuma tia Conceição e que minha mãe tinha acabado de me vender para uma estranha por míseros 500 cruzeiros, como se eu fosse um saco de farinha ou uma galinha no mercado da feira. Levei 40 anos inteiros para descobrir que o que ela chamou de cuidado especial era, na verdade, o preço exato que ela colocou na minha cabeça de criança inocente para se livrar de mim e pagar suas dívidas acumuladas de jogo, enquanto eu acreditava piamente que estava sendo mandada embora porque ela me amava demais para me ver passar fome. Oi, meus queridos do coração, meu nome é Helena Aparecida da Silva, mas todo mundo aqui na minha cidade me chama de Vó Helena ou Dona Heleninha, com muito carinho e respeito. Tenho 75 anos bem vividos, cheios de alegrias e tristezas. Nasci e me criei aqui no interior do Ceará, numa cidadezinha pequena e aconchegante chamada Quixadá, que na minha época de criança, lá pelos anos 50, tinha pouco mais de 2.000 habitantes e era um lugar onde todo mundo conhecia todo mundo, onde as portas das casas ficavam abertas o dia inteiro e as crianças brincavam soltas pelas ruas de terra batida sem nenhum perigo. Antes de eu começar a contar essa história que carrego como um fardo pesado no peito há tantos e tantos anos, uma história que me custa lágrimas cada vez que preciso relembrar, quero pedir um favorzinho especial para vocês que estão me dando a honra de me escutar. Se inscrevam aí no canal Dor de Vó e ativem aquele sininho das notificações que fica ali do ladinho. Isso me dá uma força tremenda, uma energia renovada para continuar compartilhando essas memórias dolorosas e talvez possam ajudar outras pessoas que passaram por situações parecidas ou que estão passando neste exato momento e se sentem sozinhas no mundo. E já aproveitem para dar aquele like maroto no vídeo, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar essas histórias para outras pessoas que talvez precisem ouvir essas palavras de superação e esperança. Vocês não sabem como é importante para mim saber que não estou sozinha nessas lembranças que doem até hoje, mesmo depois de tanto tempo, e que através dessas histórias posso alcançar corações que estão sofrendo em silêncio. A história que vou compartilhar com vocês hoje, com o coração apertado, mas com a consciência tranquila de que precisa ser contada, é sobre como descobri, aos 48 anos de idade, já bem vividos, que minha própria mãe, a mulher que me gerou e que deveria me proteger acima de tudo, havia me vendido quando eu era apenas uma criancinha indefesa de 8 anos. Durante 4 décadas inteiras da minha vida, exatamente 40 anos de sofrimento e questionamentos, carreguei a versão mentirosa que ela tinha me contado sobre o que tinha acontecido comigo, uma versão cuidadosamente construída que escondia uma verdade tão cruel, tão desumana, que ainda hoje, mais de 25 anos depois de descobrir toda a realidade, por trás daquela manhã terrível, meu coração se aperta como se estivesse sendo espremido por uma mão invisível quando penso naquele dia que mudou minha vida para sempre. Tudo começou no final de 1955 e início de 1956, numa época em que o Brasil ainda era muito diferente do país que conhecemos hoje, quando não existia televisão na maioria das casas, quando as notícias chegavam pelo rádio ou pelos jornais que poucos sabiam ler, quando as crianças trabalhavam desde pequenas e ninguém questionava isso como algo errado. Eu era a caçula querida de 5 filhos de Dona Maria do Carmo dos Santos, uma mulher forte de 38 anos que morava sozinha conosco numa casinha humilde de taipa e telha de barro nos arredores de Quixadá, numa região que chamavam de Fim do Mundo, porque ficava bem distante do centro da cidade. Meu pai, João Batista da Silva, tinha morrido de forma trágica quando eu tinha apenas 4 aninhos de idade, vítima de uma pneumonia fulminante e não conseguimos tratar direito por absoluta falta de dinheiro para pagar médico particular, já que não existia SUS naquela época e os poucos hospitais públicos ficavam muito longe da nossa cidade pequena. Lembro até hoje do dia em que ele morreu. Foi numa manhã de domingo, depois de uma semana inteira tossindo sangue e com febre altíssima, enquanto minha mãe rezava o terço sem parar e queimava velas para todos os santos do céu. Mas o que eu não sabia na época e só descobri décadas mais tarde é que minha mãe
tinha um vício terrível no jogo. Toda sexta-feira, quando recebia o pagamento do trabalho da semana, ela ia para uma casa escondida nos fundos da cidade, onde rolavam jogos de cartas e dados. E toda sexta-feira ela perdia praticamente tudo que tinha ganhado na semana, voltando para casa de madrugada, sem dinheiro para comida e com dívidas cada vez maiores. Lembro que naquela época, meus irmãos mais velhos, João, Pedro, Antônio e Maria, sempre reclamavam que não tinha comida suficiente em casa. Às vezes ficávamos 2, 3 dias comendo só farinha com água e sal, quando tinha sal. Minha mãe sempre explicava que era porque o trabalho estava fraco e as patroas dela estavam viajando ou que tinham cortado o serviço dela temporariamente. Minha mãe sempre tinha uma explicação na ponta da língua para nossa fome constante e, sendo eu apenas uma criança inocente, acreditava em cada palavra que saía da boca dela. Helena, minha filha, ela dizia me pegando no colo quando eu chorava de fome e de fraqueza, com aquela voz doce que conhecia tão bem. O trabalho está muito fraco agora porque é época de chuva e as patroas não querem lavar roupa, mas logo, logo isso passa e mamãe vai conseguir muito serviço. Ou então, as famílias ricas todas viajaram para a capital para as festas de fim de ano, minha filha. Por isso cortaram o serviço da mamãe temporariamente, mas em janeiro elas voltam e aí vamos ter comida farta de novo. Você é minha caçulinha mais querida do mundo inteiro. Ela completava sempre, me cobrindo de beijos no rosto e me balançando no colo como se eu fosse um bebê. E mamãe nunca, nunca mesmo vai deixar nada de ruim acontecer com você. Mamãe prefere morrer a ver você sofrer, minha princesinha. E eu acreditava piamente em cada palavra, porque criança sempre acredita na mãe, não é mesmo? A mãe é como um Deus para a criança, é a pessoa que sabe de tudo, que pode tudo, que resolve tudo e que jamais mentiria para seus filhos. Em meados de 1956, nossa vida já difícil começou a ficar ainda mais complicada e tensa. Minha mãe começou a receber visitas muito estranhas em casa, sempre à noite, sempre depois que nós crianças já estávamos deitados nas nossas camas de palha, mas eu que sempre fui muito curiosa desde pequena e tinha o sono naturalmente leve, ficava escutando todas as conversas através da fresta da porta do meu quartinho minúsculo e dividia com minha irmã Maria. Eram homens com vozes grossas e ameaçadoras, que falavam sobre dinheiro devido, sobre prazos que estavam vencendo, sobre consequências graves se ela não pagasse rapidamente o que devia. Maria do Carmo, eu ouvia um deles dizer com uma voz que me dava arrepios de medo: você já deve mais de 1.000 cruzeiros para o pessoal lá do jogo, e isso é muito dinheiro para uma mulher pobre como você. Isso não pode continuar assim, não. Ou você arruma esse dinheiro todo até o final deste mês, ou nós vamos ter que tomar providências mais sérias para receber o que é nosso. Durante esse período tenso e cheio de medo, ela começou a agir de forma muito estranha, especificamente comigo, de um jeito que na época me deixava confusa, mas que hoje entendo perfeitamente. Sempre que chegavam essas visitas noturnas assustadoras, ela me mandava brincar sozinha no quintal dos fundos ou ir buscar água no poço que ficava do outro lado da rua, como se não quisesse que eu estivesse por perto durante as conversas ameaçadoras. E começou a fazer perguntas muito esquisitas sobre mim, perguntas que uma mãe normal não faria para uma filha de 8 anos. Helena, minha filha, ela perguntava com uma voz estranhamente animada enquanto penteava meu cabelo: você gostaria muito de morar numa casa bem grande e bonita, com muito quintal para brincar, com bastante comida gostosa todos os dias e roupas bonitas para usar? Ou então, num tom que tentava ser casual, mas que eu sentia que escondia alguma coisa: filha, se por acaso mamãe tivesse que viajar para muito longe por um tempo longo para trabalhar numa cidade grande e ganhar mais dinheiro, você se comportaria direitinho morando temporariamente com outras pessoas de confiança? Você é uma menina muito inteligente e muito obediente. Ela continuava sempre me abraçando mais forte que o normal. E sei que qualquer família ficaria muito feliz em te receber na casa deles. Você ajudaria nas tarefas domésticas, seria educada com todo mundo, não daria trabalho nenhum, não é verdade? E sempre terminava essas conversas estranhas dizendo: e mamãe quer melhor para você, a princesinha, a vida que eu não consigo dar aqui nesta casa. A minha inocência total de criança, cia a maldade do mundo, escola particular. O que eu não conseguia entender na época é que minha mãe estava, na verdade, negociando a minha venda. Estava procurando alguém que pagasse um valor suficiente para quitar suas dívidas de jogo e ainda sobrasse um dinheiro para ela continuar apostando. E
Infelizmente, ela encontrou essa pessoa. Em novembro de 1956, numa manhã de segunda-feira, e lembro como se fosse ontem, uma mulher que eu nunca tinha visto na vida apareceu na nossa porta. Era uma senhora de uns 40 anos, bem vestida para os padrões da nossa cidade, com um vestido azul marinho e sapatos de couro que brilhavam no sol. Tinha uma aparência séria, quase severa, e falava com uma voz firme que não admitia questionamentos. Você deve ser a Helena, ela disse me olhando de cima a baixo como se estivesse avaliando um animal no mercado. Sou Conceição, sua tia, vim buscar você para morar comigo na cidade grande. Eu olhei para minha mãe confusa, porque nunca tinha ouvido falar de nenhuma tia Conceição na família. Mas minha mãe rapidamente explicou: filha, a tia Conceição é irmã do seu falecido pai. Ela mora em Fortaleza e quer te dar uma oportunidade melhor na vida. Minha mãe tinha preparado uma trouxinha pequena com minhas poucas roupas e alguns brinquedos. Helena, minha filha querida, ela disse me abraçando, mas de um jeito estranho, como se estivesse com pressa. Você vai com a tia Conceição e vai ter uma vida muito melhor lá na cidade grande. Vai estudar numa escola boa, vai ter comida todo dia, vai ter roupas bonitas. Mamãe fica aqui cuidando dos seus irmãos e quando as coisas melhorarem, a gente se encontra de novo. Lembro que comecei a chorar, porque mesmo sendo criança, sentia que alguma coisa estava errada. Mamãe, eu não quero ir embora. Quero ficar aqui com você e com meus irmãos. Por favor, não me manda ir embora. Mas ela insistiu. É só por um tempo, filha. A tia Conceição vai cuidar muito bem de você. Seja uma menina obediente e não dê trabalho para ela. A tal tia Conceição não demonstrava nenhum carinho ou paciência comigo. Ficou o tempo todo me apressando. Vamos logo, menina, que temos uma viagem longa pela frente. Não fez nenhum esforço para me consolar ou para criar algum tipo de vínculo. Era como se eu fosse apenas um pacote que ela tinha vindo buscar. Quando estávamos saindo, vi minha mãe receber um envelope pardo das mãos da mulher. O envelope parecia pesado, cheio de dinheiro. Naquele momento, minha mente de criança não fez a conexão, mas guardei aquela imagem na memória. Minha mãe contando notas de dinheiro enquanto eu era levada embora por uma estranha. A viagem para Fortaleza foi um pesadelo. Fomos num caminhão pau de arara que balançava tanto que passei a viagem inteira enjoada e com medo. A tal tia Conceição não dirigiu uma palavra carinhosa para mim durante todo o trajeto. Quando eu tentava fazer alguma pergunta sobre a família, sobre como ela conhecia meu pai ou sobre quanto tempo eu ficaria com ela, ela respondia com rispidez: menina, fica quieta aí e para de fazer pergunta boba. Quando chegamos em Fortaleza, descobri que ela não morava numa casa grande e confortável como minha mãe tinha dado a entender. Era uma casa pequena e escura na periferia da cidade, onde viviam ela, um homem que ela chamava de marido e mais 3 crianças que aparentemente também não eram filhos biológicos deles. Todas pareciam assustadas e subnutridas. Conceição, o homem disse quando chegamos: essa é a menina? E ela respondeu: é essa mesmo. Custou 500 cruzeiros, mas parece forte. Vai dar conta do trabalho. Foi aí que meu mundo começou a desmoronar, mesmo sem eu entender completamente o que estava acontecendo. Gente querida, está me acompanhando nessa jornada dolorosa, mas necessária de contar minha história, me façam um favor muito especial agora. Me contem nos comentários aqui embaixo de que cantinho do nosso Brasil querido vocês estão assistindo esse vídeo neste exato momento. Vocês estão aí em São Paulo, nessa metrópole gigante cheia de prédios e movimento? Estão no Rio de Janeiro, nessa cidade maravilhosa, à beira-mar? Estão aqui no meu Nordeste querido, no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, no Maranhão, ou talvez lá no Sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, onde o frio aperta, as pessoas são tão acolhedoras, ou quem sabe no Centro-Oeste, em Goiás, Mato Grosso, ou lá em Brasília, essa capital. Curiosa e emocionada para saber onde minhas palavras estão chegando, de essa dor que carrego tantos anos está encontrando corações, talvez precisem ouvir vizinhos no sofrimento. Se vocês já passaram situação parecida com a minha, são familiar, descoberta tardia sobre mentiras que nos contaram a vida inteira. A vida na casa da Conceição foi um inferno que durou 4 anos inteiros. Descobri rapidamente que ela não era nenhuma tia minha, que não tinha conhecido meu pai e que eu havia sido comprada para trabalhar como uma escrava doméstica. Todos os dias eu acordava às 5 da manhã para fazer faxina, lavar roupa, cozinhar, cuidar das outras crianças e fazer todo tipo de serviço pesado que uma criança de 8, 9, 10 anos não deveria fazer. Conceição e o marido dela me tratavam como um animal. Eu dormia no chão da cozinha, comia os restos da comida deles e apanhava por
qualquer motivo. Se quebrava alguma coisa, se as outras crianças faziam bagunça, se a comida não ficava do jeito que eles queriam, se eu chorava lembrando da minha mãe. As surras eram com cinto, vara de mamona ou qualquer coisa que eles tivessem nas mãos na hora da raiva. Sua mãe te vendeu porque você não prestava para nada mesmo. Conceição gritava sempre que eu chorava ou pedia para voltar para casa. Ela não queria mais você, por isso me pagou para te tirar da vida dela. Para de sonhar que vai voltar para lá, porque lugar de menina que não presta é aqui mesmo, trabalhando para pagar a comida que come. Durante esses 4 anos, escrevi dezenas de cartas para minha mãe. Pedia para voltar para casa, contava como estava sendo maltratada, implorava para ela vir me buscar, mas nunca recebi nenhuma resposta. Conceição sempre dizia que tinha mandado as cartas, mas que minha mãe não queria saber de mim. Ela já esqueceu que você existe, menina. Melhor você se conformar com sua situação. Aos 12 anos, consegui fugir. Numa madrugada, quando todos estavam dormindo, peguei a trouxinha com minhas poucas roupas e saí andando pelas ruas de Fortaleza. Alguém estivesse viajando para o interior do Ceará. Encontrei um caminhoneiro bondoso que se compadeceu da minha situação e deu uma carona. Xadá. Cheguei na minha cidade natal, eu estava magrinha. Contei tudo o que tinha acontecido comigo, os maus tratos, o trabalho forçado, as surras, a vida de escrava que eu tinha levado. Esperava que ela ficasse indignada e quisesse ir atrás da Conceição, que me protegesse e pedisse desculpas por ter me mandado para um lugar tão terrível. Mas a reação dela foi completamente diferente. Helena, filha, você deve estar exagerando. A Conceição é uma mulher de bem. Ela me garantiu que ia cuidar de você direitinho. Talvez você é que não soube se comportar direito lá. Criança, às vezes, inventa história quando não quer obedecer aos adultos. E ela me mandou de volta para outra casa da Conceição. Sim, vocês ouviram direito. Minha própria mãe, depois de ouvir todo o relato do sofrimento que passei, me obrigou a voltar para aquele inferno. Você vai lá, vai pedir desculpas para a tia Conceição pelo trabalho que deu e vai se comportar como uma menina educada. Não quero mais essa rebeldia, Helena. Dessa vez, consegui ficar escondida na cidade por 3 dias, dormindo na casa de uma vizinha e teve pena de mim, mas minha mãe me encontrou e literalmente me arrastou de volta para Fortaleza. Durante toda essa viagem, ela repetia que eu era uma criança rebelde, que não sabia dar valor às oportunidades e que a Conceição estava fazendo um favor para nossa família ao me aceitar de volta. Os 2 anos seguintes foram ainda piores. Conceição estava furiosa eu ter fugido, contado para minha mãe sobre os maus tratos. Como punição, ela intensificou a violência e me isolou ainda mais das outras crianças da casa. A mãe já me avisou, você é mentirosa, se com menina, pouco dinheiro tinha conseguido, guardando sem passagem para Recife. Se ia ninguém lá, tinha para onde ir, sabia, lugar seria melhor que continuar naquela situação. De anos, tornei uma menina de rua, cidade grande. Recife, a vida foi difícil no começo. Baixo de pontes, esto de comida, chucho que aparecia, seguir uns trocados. Também encontrei pessoas bondosas que me ajudaram. A senhora que vendia meu trabalho, tinha para dormir no Menina, ela me disse no primeiro dia, não sei que história você tem, mas vejo no seu olho que você sofreu muito. Aqui comigo você vai trabalhar honestamente, vai ter comida todo dia e ninguém vai encostar a mão em você. Foi a primeira vez em anos que alguém me tratou com dignidade e respeito. Com Dona Francisca, aprendi a ler e escrever direito, porque ela fazia questão de me mandar para essa escola noturna. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, Helena. Estuda bastante para ter uma vida melhor que a minha. Morei com ela por 4 anos, até os 18 anos, quando consegui um emprego melhor numa fábrica de tecidos. Aos 22 anos, me casei com José Augusto, um rapaz trabalhador que conheci na fábrica. Contei para ele toda a minha história, desde a venda pela minha mãe até a fuga para Recife. Ele me acolheu com toda a minha bagagem emocional e me ajudou a construir uma família verdadeira. Tivemos 4 filhos lindos, Maria, João, Pedro e Ana. Durante todos esses anos, de 1962 até 1996, mantive contato esporádico com minha família em Quixadá. Minha mãe às vezes mandava cartas através de conhecidos, sempre falando sobre dificuldades financeiras e pedindo ajuda. Eu mandava algum dinheiro quando podia, mas nunca voltei para visitá-los. A mágoa ainda era muito grande. Em 1996, minha mãe ficou doente com um câncer no fígado. Meus irmãos me mandaram um recado urgente. Ela estava internada no hospital de
de Quixadá e queria muito me ver antes de morrer. Mesmo com toda a dor guardada no coração, decidi ir, afinal, era minha mãe, e eu não queria carregar o peso de não ter me despedido dela. Quando cheguei no hospital e vi minha mãe naquela cama, magra e frágil, senti uma mistura de tristeza e raiva que não sei nem explicar. Ela tinha 78 anos, o cabelo completamente branco e parecia muito menor do que eu lembrava. Quando me viu, começou a chorar. Helena, minha filha querida, você veio. Pensei que não ia conseguir te ver mais uma vez. Ficamos conversando sobre a vida, sobre meus filhos, sobre como tinha sido difícil criar uma família sem ter tido o exemplo de uma família estruturada. Ela parecia genuinamente arrependida de ter sido tão dura comigo na infância, mas ainda mantinha a versão de que tinha me mandado para a casa da tia Conceição para me dar uma oportunidade melhor. Filha, ela disse segurando minha mão, eu sei que você sofreu lá na casa da Conceição e me perdoa por não ter acreditado direito no que você contava, mas eu tinha tanta dificuldade para sustentar vocês 5 sozinha, achei que ela ia cuidar melhor de você do que eu conseguia cuidar. Foi no terceiro dia da minha visita, quando estávamos sozinhas no quarto do hospital, e ela finalmente decidiu me contar a verdade. E essa verdade mudou completamente tudo o que eu acreditava sobre minha infância e sobre os motivos pelos quais fui separada da minha família. Helena, ela começou com a voz fraca. Antes de eu partir deste mundo, preciso te contar uma coisa que carreguei no peito por 40 anos. Uma coisa que me corrói a alma e que preciso tirar do meu coração antes de encontrar com Deus. Eu senti que algo muito sério estava para ser revelado. Minha filha, ela continuou com lágrimas nos olhos. A Conceição não era sua tia. Ela não era nada da nossa família. E eu não te mandei para uma casa dela para te dar uma oportunidade melhor. Eu te vendi para ela por 500 cruzeiros para pagar minhas dívidas de jogo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim, mãe? O que a senhora está dizendo? Ela continuou. Filha, eu tinha um vício terrível no jogo. Toda semana perdia no jogo o dinheiro que ganhava trabalhando e tinha contraído dívidas muito grandes com pessoas perigosas. Eles estavam ameaçando fazer mal para mim e para seus irmãos se eu não pagasse. A Conceição apareceu através de um conhecido que sabia da minha situação. Ela comprava crianças para usar como mão de obra doméstica. Me ofereceu 500 cruzeiros por você, que era a caçula e a mais nova. Eu aceitei, Helena. Vendi minha própria filha para salvar minha pele e continuar jogando. Naquele momento, 40 anos de dúvidas, de dor, de questionamentos sobre por que minha mãe não tinha me protegido, finalmente fizeram sentido. Ela não tinha me mandado embora para me dar uma vida melhor. Ela tinha me vendido como se eu fosse um objeto, uma mercadoria que podia ser negociada para resolver seus problemas. Por que a senhora nunca me contou a verdade? Perguntei com a voz embargada. Por que deixou eu acreditar por todos esses anos que tinha sido para o meu bem? Ela respondeu, porque tinha vergonha, filha, vergonha do que tinha feito. E também porque, depois que você fugiu da casa da Conceição, eu tinha medo que você me denunciasse para a polícia. E quando você voltou para casa contando os maus tratos, eu fiquei desesperada. Se você espalhasse pela cidade que eu tinha te vendido, ia ser o fim da minha reputação. Por isso, insisti que você estava exagerando e te mandei de volta para proteger meu segredo sujo. A conversa que se seguiu foi uma das mais difíceis da minha vida. Por um lado, sentia um alívio imenso por finalmente saber a verdade sobre tudo que tinha acontecido. Por outro lado, sentia uma dor profunda por descobrir que minha própria mãe tinha me tratado como uma mercadoria e depois tinha mentido para mim durante décadas para proteger sua própria imagem. Mãe, eu disse, a senhora tem ideia do que passei na casa daquela mulher? Do quanto sofri? Do quanto me senti abandonada e rejeitada? Ela chorava muito. Sei, filha, sei que fiz uma coisa terrível, sei que não mereço seu perdão, mas preciso que você saiba que não passou um dia da minha vida que eu não tenha pensado em você e sentido remorso. Seus irmãos nunca souberam da verdade. Até hoje acreditam que te mandei para a casa de uma tia para te dar uma oportunidade melhor. Só você e eu sabemos o que realmente aconteceu. Foi aí que entendi porque, durante todos esses anos, meus irmãos sempre falavam da minha sorte de ter ido morar na cidade grande, enquanto eles ficaram passando dificuldades no interior. Minha mãe morreu 3 dias depois dessa conversa. Levou o segredo para o túmulo, porque eu nunca contei para meus irmãos a versão verdadeira dos fatos. Eles continuam achando que ela foi uma mãe que fez sacrifícios para dar oportunidades melhores para os filhos, e talvez seja melhor assim. O perdão não veio imediatamente. Levei
Levei anos para processar essa informação e conseguir perdoar minha mãe pelo que ela fez. Não foi um perdão fácil ou rápido, mas foi necessário para minha própria paz. Entendi que ela era uma mulher com problemas graves, viciada em jogo, desesperada e que tomou uma decisão terrível num momento de desespero. Hoje, aos 75 anos, olho para trás e vejo que minha história de sofrimento me deu uma força e uma compreensão sobre a vida que talvez eu não tivesse se tivesse crescido numa família normal. Aprendi a valorizar cada gesto de carinho, cada demonstração de amor verdadeiro, porque sei o que é viver sem isso. Meus 4 filhos cresceram numa casa cheia de amor, atenção e proteção. Nunca permiti que nenhum deles se sentisse abandonado ou rejeitado, porque sabia na pele como é essa dor. Hoje tenho 12 netos e 3 bisnetos e todos sabem que podem contar comigo para qualquer coisa. A descoberta da verdade sobre minha infância também me ajudou a entender muitos comportamentos que eu tinha desenvolvido ao longo da vida. Minha dificuldade para confiar nas pessoas, minha necessidade excessiva de agradar para não ser rejeitada, minha tendência a ser independente demais porque tinha medo de depender de alguém e ser abandonada de novo. Fiz terapia durante alguns anos depois de descobrir a verdade, porque percebi que carregar aquela mágoa estava afetando minha capacidade de ser completamente feliz, mesmo tendo construído uma família maravilhosa. O terapeuta me ajudou a processar a dor e a transformá-la em força para ajudar outras pessoas. Hoje trabalho como voluntária numa instituição que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade. Muitas delas têm histórias parecidas com a minha, foram abandonadas, vendidas, maltratadas por pessoas que deveriam protegê-las. Uso minha experiência para mostrar para elas que é possível superar qualquer trauma e construir uma vida digna e feliz. Às vezes essas crianças me perguntam como consegui perdoar minha mãe por uma coisa tão terrível. Eu explico que o perdão não é algo que fazemos para a pessoa que nos machucou, mas algo que fazemos por nós mesmos. Guardar raiva e mágoa é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Só nos prejudica. Para vocês que estão me ouvindo e talvez tenham passado por situações de abandono, rejeição ou traição familiar, quero dizer que é possível superar qualquer dor. Pode demorar anos, pode precisar de ajuda profissional, pode ser um processo longo e difícil, mas é possível. Nossa história não define quem somos, mas como escolhemos lidar com ela é que faz toda essa diferença. Se vocês conhecem crianças que estão passando por situações estranhas e são maltratadas por familiares ou que demonstram sinais de sofrimento, não fiquem calados. Às vezes um adulto que se importa pode ser a diferença entre uma vida destruída e uma vida salva. Eu tive a sorte de encontrar Dona Francisca no meu caminho, mas nem toda criança tem essa sorte. E para vocês que são pais ou mães, lembrem-se sempre de que nossos filhos não são nossa propriedade. Eles são seres humanos únicos, com direitos e dignidade, e foram colocados sob nossos cuidados para serem amados, protegidos e preparados para essa vida. Nunca, em hipótese alguma, uma dificuldade financeira ou problema pessoal justifica colocar uma criança em risco. Não se esqueçam de se inscrever no canal Dor de Vó, deixar seu like e compartilhar essas histórias com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar delas. Cada visualização, cada comentário carinhoso me dá forças para continuar contando essas memórias que às vezes doem, mas que podem tocar o coração de alguém que precisa saber que não está sozinho na dor. Deixem nos comentários se vocês já passaram por alguma situação de abandono ou descoberta tardia sobre a família, ou se conhecem histórias parecidas. Este é nosso espaço de acolhimento, onde podemos dividir as dores da vida e encontrar força uns nos outros. Um beijo muito carinhoso no coração de cada um de vocês, meus queridos. Que Deus proteja vocês e suas famílias e que vocês sempre encontrem forças para transformar qualquer dor em crescimento e amor. Até nossa próxima conversa aqui no Dor de Vó, onde sempre há espaço para mais uma história de superação e esperança.